Carla Santos, eu sou nutricionista há quase 15 anos, desde 2009. Sou formada na UFAL e estou aqui em Recife desde 2009, trabalhando na atenção básica, fazendo desde a residência até o presente momento, mestrando e doutoranda, dentro da atenção primária à saúde. E dentro da atenção primária à saúde a gente atende todos os públicos, né? Independente das necessidades. Desde a promoção, a gente vai do trabalho da prevenção, promoção, reabilitação, tratamento, está tudo dentro desse espaço e com todos os públicos que estiverem presentes nos territórios. Então acaba que dentro da atenção primária a gente vai lidar com pessoas com deficiência, a gente vai lidar com o público LGBTQIA+, a gente tem lidado nos últimos anos com os imigrantes, principalmente os venezuelanos, no território que eu trabalho, que é Boa Viagem, território do Distrito Sanitário 6 aqui de Recife. Então acaba que a gente tem que lidar e saber intervir sobre todas as situações, o que a perspectiva de formação generalista coloca para a gente, né? Mas a gente vai ter as particularidades que vão aparecendo no meio do caminho. Primeiramente, a escolha de trabalhar no SUS na atenção primária, ela já me coloca nesse lugar de estar disposta a enfrentar qualquer possibilidade de público que eu vá trabalhar. Então, estou trabalhando num território em que as coisas estão acontecendo ali naquele momento. Então, dentro do território, eu vou estar com indivíduo, família e comunidade ao mesmo tempo. Então, dentro dessa comunidade, eu vou ter várias possibilidades. Então, acho que o primeiro desafio, quando a gente entra, é saber lidar, por exemplo, com o público de pessoa com deficiência. A gente não tem uma formação específica, né, dentro da nutrição. Dentro da nutrição, o máximo que a gente aprende é fazer a avaliação do estado nutricional de uma pessoa com deficiência, e isso a gente está falando da deficiência física. Mas, por exemplo, a gente não tem uma formação direcionada para lidar com pessoas com transtornos mentais. A gente não tem uma formação para lidar com pessoas com uma deficiência visual, com a deficiência auditiva, com a ausência de fala. A gente não é formado para saber falar libras, né? Então tem várias limitações que foram aparecendo no decorrer da minha carreira, digamos assim. E aí, com isso, a gente vai ter os recortes dos públicos, fora essa condição física específica. A gente vai ter, por exemplo, o público LGBTQIA+, que nesses últimos, acho, 5 anos que a gente vem se aproximando desse público com mais agilidade, porque esse é um público que tem chegado um pouco mais às unidades de saúde. Antes, o que chegava mais era um público só desse LGBTQIA+, era mais os travestis, e em situação de vulnerabilidade, quando já estavam em processo de adoecimento, por exemplo, uma situação de HIV, ou uma vulnerabilidade social de outra dimensão. Hoje a gente trabalha com adolescentes em processo de transexualização. Então já chega para a gente meninos trans, meninas trans, a atuação da gente dentro da escola com trabalho sobre sexualidade traz para eles a liberdade de chegar para a gente. Então aqui em Recife a gente tem um ambulatório da população LGBTQIA+, que também tem dado um suporte ao trabalho na atenção primária, né, de encaminhar essas pessoas. Tem o trabalho da hormonioterapia que é iniciado. Então, a gente também não tem essa formação de lidar com pessoas em processo de transição da sexualidade. E, metabolicamente falando, tem vários impactos, né, para a transição de um homem trans, de uma mulher trans. Então, isso a gente vai aprendendo no caminho. Eu não tenho nenhuma formação específica sobre isso, do ponto de vista clínico, e o que eu tenho aprendido é com a prática, assim, da busca da curiosidade e das necessidades também. Acho que tive a oportunidade também de vivenciar ações com a saúde indígena, e outra necessidade que a gente vem observando é a questão dos povos de religião de matrizes africanas. Então, dentro dos territórios, a gente tem terreiros que muitas vezes essas pessoas têm dificuldades de acesso à unidade de saúde por conta da sua condição religiosa. Então, também é uma função nossa, enquanto profissional de saúde do SUS, né, chamar essas pessoas, aproximar essas pessoas do acesso à saúde. E é algo que a gente vem trabalhando nesses últimos anos. Como eu disse, sou formada há quase 15 anos, mas acho que nos últimos
5, 7 anos é que a gente está mais próxima disso. Eu fiz residência em saúde da família, que é o que me colocou no caminho da atenção primária. Mas formação direcionada para atenção a público LGBT, para pessoas com algum grau de deficiência, ou para lidar com outras etnias, no caso, né, saúde indígena, ou população de religião de matrizes africanas, eu nunca tive nenhuma formação específica. Eu fui mesmo tateando pela curiosidade e pelas necessidades. Então hoje a gente já tem algumas atividades, assim, eu já vejo em algumas faculdades algumas ações que tentam fazer essa inclusão, esse movimento de inclusão, né? Os trabalhos de extensão comunitária dentro de populações indígenas, dentro de comunidades quilombolas. Aqui em Pernambuco também, eu sei que a universidade tem trabalhado bastante com isso. Já se tem também uma perspectiva do próprio processo de avaliação nutricional, né? Que é diferenciado do ponto de vista físico, do lidar com essas pessoas, mas das coisas que são utilizadas, por exemplo, um turbante, a gente vai fazer a altura da pessoa, para você pedir para tirar o turbante. Você não é simplesmente tira o turbante para botar um estadiômetro, você tem que entender porque que aquilo está ali e se a pessoa realmente tem a necessidade pode fazer tirar. A mesma coisa que o cocado, que outras coisas que vão, os adornos, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Os adornos que você tem que discutir do ponto de vista de uma avaliação física. Né? Quando você chega também para lidar com o público LGBTQIA+, como é que você lida com esse corpo, né? De um homem trans, de uma mulher trans, que não se sente à vontade de expor? Você não tem parâmetros hoje também, do ponto de vista físico. Você não tem o IMC da mulher trans e o IMC do homem trans. Você vai comparar com o quê? Você vai comparar com o de sexo que é colocado muitas vezes, né? Feminino e masculino, mas que não é a identidade de gênero que a pessoa tem. E o processo de hormonioterapia também está interferindo nisso. Então, muitas vezes, parâmetros de CB, né, de circunferência de braço, de outras coisas, vão ser diferenciados por um processo metabólico que está ali acontecendo, que não corresponde aos dados que hoje a gente tem sobre as pessoas. Então, a gente vem tateando, assim, no processo de pesquisa mesmo, o que a gente encontra e tenta aplicar na prática para ver se dá certo. Mas acho que uma coisa necessária que a formação deve trabalhar é essa perspectiva da integralidade. Assim, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de saber lidar com seres humanos, não tem diferença nisso, sabe? Então é saber respeitar a identidade de cada ser humano. Então, se você trabalha integralidade, se você trabalha o princípio da integralidade no SUS, você necessariamente está trabalhando com a perspectiva da nutrição inclusiva. Então, meio que não tive um processo dado, eu tive um processo construído pela prática. As dificuldades, inicialmente, acho que foi a ausência de formação no meu processo formativo de graduação, que não existia essa construção, esse diálogo necessariamente com essa visibilidade, essas outras singularidades que a gente poderia encontrar. Acho que o material, do ponto de vista físico mesmo, né? Então, quando a gente pensa na avaliação do estado nutricional, avaliação física, a gente tem limitações de parâmetros para as populações indígenas, para as populações LGBTQIA+, para a população com algum tipo de deficiência. Então, isso a gente precisa estar, às vezes, subestimando, superestimando coisas. A gente também não teve, acho que eu não tive, um processo formativo do ponto de vista da construção da cultura alimentar também. Acho que a linguagem do nutricionismo que perpassa a formação do nutricionista no Brasil, ela coloca a gente a gente perde o olhar da perspectiva antropológica, né, da relação da cultura alimentar e como lidar com isso nos territórios. Então, isso acho que também foi uma dificuldade. A última dificuldade foi um trabalho mesmo de reconstrução de ser humano, né? Porque é uma desconstrução também de preconceitos que a gente cria no decorrer da vida para lidar com determinadas situações. Então, acho que as principais dificuldades são essas. Estar no SUS por si só
com todas as limitações do próprio sistema, né, de acessibilidade, de materiais, de recursos mesmo, já coloca a gente num movimento de desafio. Antes das dificuldades, a gente consegue fazer diferença na vida dessas pessoas, que a gente consegue garantir uma assistência. Então hoje, por exemplo, o que me motiva a continuar a estar na escola é saber que os adolescentes vão chegar para mim, ou para psicóloga, ou para terapeuta ocupacional, quem for da minha equipe, né, e se aproximar e pedir uma ajuda com relação à sua condição, do ponto de vista de se reconhecer um indivíduo transexual, seja homem ou seja mulher trans. Né? O que me motiva a continuar é poder entrar num terreiro dentro da comunidade e discutir aquela alimentação que é disponibilizada ali naquele momento das atividades religiosas. Mais que me motiva a continuar é ser referência para as crianças negras dentro da comunidade, acreditar que tem uma pessoa que posso também chegar a ser também um nutricionista, ou ter uma formação sobre alguma coisa. Ver também as diferenças que faz, pequenas mudanças que a gente faz na rotina de vida de pessoas com PCD, né? Que a gente consegue mudar completamente o estado nutricional da pessoa por mínimas orientações que a gente traz para ela ou para a família. Tentar garantir o acesso, por exemplo, a quem tem necessidades alimentares especiais, né? Através, às vezes, judicialização para o acesso à alimentação adequada, suplementação que o Estado não garante para todo mundo. Então, acho que o que me motiva a continuar é saber que, independente de serem pequenos ou grandes esforços, existe um movimento de mudança que está acontecendo. Então, acredito que ser uma nutricionista e um nutricionista, inclusive, tem a ver com a perspectiva da integralidade, reconhecer a integralidade dos sujeitos, se reconhecer ser humano e reconhecer o outro como ser humano, a identificação das singularidades, da necessidade de lidar com as singularidades desses indivíduos, independente do gênero, da identidade de gênero, da sexualidade, da religião, da condição física específica. Acho que trabalhar com inclusão é reconhecer a necessidade de ser profissional de saúde e trabalhar com a saúde numa perspectiva ampla, né? E sair desses recortes de públicos, né? Que se discute que ser nutricionista para cada caixinha. Não existe essa caixinha. Por mais que você se especialize em determinada direção, você tem a necessidade de se reconhecer enquanto ser humano na perspectiva integral. Eu acho que ser inclusivo é se reconhecer holisticamente.